Fala galerinha, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Então, vamos dar mais um passo aqui nos nossos estudos sobre, urbanização, pegando, obviamente, um destaque para o Brasil, pegando aqui alguns exemplos, brasileiros. E agora a gente vai falar sobre as relações entre as cidades e a nova hierarquia urbana, tá bom? Então, já vamos perceber que a gente está estudando conceitos novos, temas novos, Só que a gente precisa levar em consideração tudo aquilo que nós vimos até aqui, beleza? Então, olha só, quando a gente fala de hierarquia, o que você pensa, Você pensa em grau de influência, você pensa em grau de importância, você pensa em polarização, você pensa, em influência, tudo bem? Pensa, por exemplo, quando a gente fala da hierarquia no serviço militar. Quando a gente fala da hierarquia no serviço militar, a gente não pensa justamente, em postos variados, até uma certa hierarquia de comando, até um certo, grau de influência. Tudo bem? Então é mais ou menos assim que eu quero que vocês pensem, nesse primeiro momento, para a gente poder, começar a discutir, a debater, a refletir sobre essa temática, tá bom? Beleza. Dentro de um esquema clássico, vamos chamar dessa forma, se utilizava, essa esquematização aqui. Eu fiz essas anotações, eu fiz esses esqueminhas que fica mais fácil de eu apresentar para vocês algumas situações e ao mesmo tempo de vocês acompanharem, tá bom? Dentro, desse esquema clássico, o que a gente precisa entender? Que a metrópole, se apresenta como a região de maior importância. Como, o topo, ela se apresenta no topo da hierarquia urbana, tá bom? Beleza? Então, quando você pensa em metrópole, você pensa, em influência, em oferta de serviços, em polarização, em destino dos principais fluxos migratórios, por exemplo, do êxodo, inclusive, do êxodo rural, da migração pendular. A gente vai falar um pouquinho sobre rede urbana, no segundo momento. A gente vai falar um pouquinho, sobre região metropolitana. E a gente vai perceber isso, que as metrópoles, elas se apresentam como os principais destinos dessas migrações diárias, dessas migrações de curta duração, das chamadas migrações pendulares, tá bom? E o processo de metropolização, teve muita relação com as próprias transformações da modernização do campo, do desenvolvimento da indústria nas áreas urbanas, nesse processo, de intensa migração campo-cidade, tá bom? Isso nós passamos por um processo de metropolização. A gente, no final, eu vou falar um pouquinho sobre algumas transformações importantes, como a inversão metropolitana, a evolução metropolitana, o processo de desmetropolização, tá? Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho, porque essa tendência, das grandes metrópoles, crescerem em termos numéricos, em termos quantitativos, a gente pode perceber que apresentaram algumas mudanças importantes, Elas já não crescem tanto assim. Certo? Pelo contrário, em termos comparativos, utilizando através de análises percentuais, são as cidades médias que mais crescem, hoje no Brasil. Esse conceito nós chamamos de desmetropolização, tá bom? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos voltar para cá. Você já entendeu que a metrópole está no topo da hierarquia urbana, tá bom? Quando, por exemplo, a gente fala sobre a rede urbana mundial, o que eu quero que você pense? Eu quero que você relembre sobre as metrópoles mundiais, sobre as cidades globais. Aquelas que apresentam, grande influência cultural, política, econômica, financeira, econômico-produtivo, até mesmo, militar, em escala planetária, tudo bem? São os nós da rede urbana mundial, certo? Extremamente impactados pelas transformações da Revolução Industrial, certinho? Mas vamos puxar para uma realidade no Brasil. Dentro daquilo que alguns autores apresentam, alguns autores clássicos, alguns livros clássicos, nós tínhamos até um determinado tempo, até uma determinada realidade, algumas décadas atrás, essa representação aqui. Um esquema de relações entre os vários níveis hierárquicos e um esquema de relações extremamente engessado, como a gente pode perceber, certo? Então, dentro desses níveis hierárquicos que estão sendo apresentados, nós temos desde a vila, passando pela cidade local, o centro regional, a metrópole regional e a metrópole nacional. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que algumas nomenclaturas foram alteradas recentemente, ou não são mais, são outras nomenclaturas que são utilizadas. Mas para isso eu quero que vocês entendam justamente dessa forma.
Quando a gente fala aqui sobre metrópole nacional, eu quero que vocês entendam que é a denominação dada às grandes cidades, aquelas que possuem, né, equipamentos urbanos, né, como, por exemplo, indústrias, bancos, comércios, universidades, centros culturais, e com isso elas conseguem exercer uma influência em todo o território nacional, tudo bem? Eu quero que vocês partam desse entendimento, desse princípio básico, tá bom? Quando a gente fala das metrópoles regionais, é justamente aquele nome, né, que é dado àquelas cidades que dominam, que polarizam uma determinada região, tá certo? Que tem uma influência, né, regional. Quando a gente fala dos centros regionais, são aquelas cidades médias, né, que estão subordinadas às capitais, mas com o tempo elas vão se apresentando como centro, né, importante, com núcleos menores, né, possuindo influência restrita em relação às outras cidades. Então, esses centros regionais, embora subordinados à metrópole regional e, obviamente, à metrópole nacional, são, né, centros urbanos que apresentam uma influência em relação às cidades adjacentes. Tudo bem? Beleza? Já as cidades locais são aquelas pequenas cidades que exercem influência numa área reduzida, em que há predominância de padrões rurais, semi-urbanos, né? Ainda não há um grande aparato urbano, né? Aquela vivência, aquela caracterização, aquela estruturação, né, que caracteriza uma grande área urbana. Quando a gente fala de vila, são aqueles pequenos centros comerciais, tudo bem? Aspectos, inclusive, culturais, que a gente precisa levar em consideração, certo? Então, são aquelas áreas que geralmente centralizam atividades que são ofertadas por uma população rural e o seu entorno, né? Então, por exemplo, quando você precisa se deslocar, você mora numa área rural, né, e você precisa deslocar para ter acesso, por exemplo, a um centro de distribuição dos correios, né? Porque os correios não chegam lá, você precisa ter acesso a uma agência bancária, você precisa ter acesso a algum tipo de serviços, né? Então são justamente aqueles núcleos de referência, né, comerciais e culturais que centralizam as atividades nessas áreas rurais, tá bom? Esse é o ponto que eu queria que vocês entendessem. Quando a gente fala dessa rede urbana tradicional, a gente pode perceber que o deslocamento de pessoas, né, e os fluxos de mercadorias, de informações, né, os chamados fluxos materiais e imateriais, eles ocorrem, né, pelo uso intenso de transporte terrestre, como você pode perceber aí. É muito engessado, né? Quando eu falo de transporte terrestre, a gente pode pegar como exemplo o ônibus, né, caminhões, carros, né, trem, né, dependendo da região. Bacana? Então a gente pode perceber que é um fluxo bastante engessado, certo? É uma conexão direta entre vila, cidade local e vila, cidade local, cidade regional, centro regional e cidade local, e por aí vai, certo? Agora, com importantes transformações, né, que aconteceram em escala planetária, nós temos essa nova realidade aqui. É o que os autores chamam de esquema atual. Obviamente, quando a gente fala de atualidade, quando a gente pensa nessa nova face do capitalismo, não tem como a gente não falar de globalização. Consequentemente, alguns autores, ou algumas questões de prova, de concurso, já falam sobre o esquema, né, urbano no atual contexto de globalização. O que a gente precisa entender? Que várias transformações aconteceram. Várias. Tudo bem? Nessa nova hierarquia, a articulação entre as cidades, como você pode perceber, está vinculada essencialmente aos avanços, né, tecnológicos nos transportes e nas comunicações, que aceleram, facilitam as relações entre as cidades, intensificando e muito, né, os fluxos materiais e imateriais, essa conectividade, essa integração, esse grau de interdependência, né? Coloquei aqui, ó, a cidade global, né, como a referência, como nosso topo da hierarquia, mas se você pensar numa escala, né, nacionalizada, você pode perceber dessa forma. Então repare que as nomenclaturas, né, foram mantidas nessa nova realidade, certo? Nessa nova hierarquia urbana. A vila, cidade local, centro regional, metrópole nacional. O que foi alterado em relação a essa aqui, ó? A gente pode perceber que foram justamente as setas que eu coloquei. Fixem bem, reparem bem. Olhem as disposições, olha essa integração. Olha, por exemplo, a vila se conectando diretamente, né, à metrópole nacional, pela evolução, por exemplo, né, das comunicações. As trocas, né, imateriais, a evolução das compras, né, dos serviços através da internet, né, dos pagamentos através de infraestrutura financeira digital. Reparem isso, certo? Olha só que interessante essa relação.
tá? É muito legal, né, a gente levar isso em consideração, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre as relações entre as cidades. A gente já falou um pouquinho sobre hierarquia, nós já vimos, né, essas relações, e agora vamos aplicar a realidade brasileira, tá? Vamos lá. Como a gente sabe, né, o Brasil, ele apresenta, né, metrópoles, cidades, né, de maior porte, de médio porte, de pequeno porte. Elas são extremamente interdependentes, né? Isso baseando no seu grau de influência, dentro, né, dessa lógica hierárquica que nós vimos. Obviamente que as transformações que o Brasil passou, sobretudo no século XX, né, e nesse primeiro momento de século XXI, essas primeiras décadas de século XXI, foram transformações que influenciaram diretamente nessa integração da rede urbana brasileira e, consequentemente, né, no grau de hierarquia entre as metrópoles. Por outro lado, quando você muda os critérios, quando você altera, né, os mecanismos de análise, a sua metodologia, quando a metodologia é alterada, é muito comum que transformações aconteçam. E essas metodologias são alteradas tendo como um dos principais objetivos se adequar a determinada transformação ou a determinadas transformações. Então aquilo que se passa influencia também nos estudos, nos dados, nas análises, nas propostas de estudo, como por exemplo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia, né, e Estatística, tá certo? E a mesma coisa aconteceu aqui. Pegando um gancho, né, que o Brasil, até um determinado momento no século XX, era caracterizado como ilhas, né, econômicas, com baixa articulação, o desenvolvimento urbano industrial, a modernização do campo, né, as políticas de integração regional, principalmente pautadas, né, na ampliação do rodoviarismo, né, do avanço das redes de comunicação, atreladas a uma realidade internacional, levaram, né, a essa integração entre as regiões. Certo? Aumentando, intensificando, dando maior volume, maior conectividade, maior integração, maior interdependência entre os vários níveis hierárquicos no Brasil. Tudo bem? Então, o que a gente precisa entender? Que vários fatores alteraram a rede urbana brasileira ao longo das últimas décadas, tá bom? Obviamente que algumas dessas transformações são aprofundamentos de transformações que já se apresentavam no Brasil desde o início do século XX, mas que nos últimos anos, nas últimas décadas, além de novos fatores, novos incrementos, também nós tivemos o aprofundamento de outros, tá bom? Hoje, né, nós temos uma realidade essencialmente urbana no Brasil. Hoje, quase 90% da população, segundo, né, os dados, reside em áreas consideradas urbanas, né, um processo de modernização do campo muito forte, mas eu queria chamar a atenção mais uma vez que o que define urbano e rural aqui no Brasil são justamente, né, é a legislação. Então são, por exemplo, o poder legislativo que define, que faz essas alterações. E nem sempre, né, essas alterações condizem com uma determinada realidade. Os interesses, né, de um determinado grupo, né, podem prevalecer sobre uma análise mais racional, mais científica, tá bom? Por exemplo, onde eu quero chegar? Existem locais que são considerados urbanos no Brasil, onde a população de animais, como por exemplo, né, gado, galinhas, porcos, essa população de animais é maior do que a população de seres humanos. São áreas consideradas urbanas. É aí que eu quero chegar, tá bom? Mas, se adequando nessas novas realidades, é importantíssimo a gente apontar os fatores que alteraram a rede urbana brasileira. Obviamente que são vários, né? Não tem como a gente trabalhar aqui, mas, de certa forma, são aqueles que a gente já vem apontando, como, por exemplo, obviamente aqui, ó, o avanço da infraestrutura, né, dos meios de comunicação de transporte. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês. Tudo bem? Segundo, a gente pode perceber que ao longo das décadas, né, há uma realocação geográfica dos investimentos. Certo? O surgimento de novos setores produtivos. Pensem no Brasil, por exemplo, como a desconstrução industrial. Olha como aqueles grandes centros urbanos, como por exemplo no Sudeste, com destaque para São Paulo, algumas regiões do Rio de Janeiro, passaram por um processo de mudança. Um processo de interiorização das indústrias dentro do próprio estado, se direcionando para outros municípios.
fugindo, né, das grandes centralidades urbanas, onde o capital, né, financeiro comanda, entre os interesses, né, do mercado são muito sentidos em termos, né, de valorização das atividades comerciais. Então você não vê, por exemplo, uma grande indústria numa avenida principal. Há um processo de interiorização dessas indústrias. Por outro lado, a gente pode perceber que a guerra dos lugares, né, aquela guerra fiscal, também levam fábricas e indústrias, né, a migrarem seus parques industriais parcialmente ou totalmente para outros estados, para municípios de outros estados, na busca, né, de uma redução do custo produtivo, onde estados e municípios ofertam vantagens locacionais, como, por exemplo, um território barato, até mesmo doação dos terrenos, né, isenções de impostos, tributos ou tributos muito vantajosos, né, uma baixa organização sindical, né, uma fiscalização ambiental e trabalhista muito mais amena. Então são todos os fatores que levam a esse processo migratório. A própria evolução dos transportes garantiu o barateamento do frete. O avanço das telecomunicações garantiu, né, uma troca de informações, uma conexão com o escritório, com os centros decisórios, com as sedes de uma forma instantânea praticamente. Tá certo? Então a gente precisa entender, né, a relocalização geográfica dos investimentos, a desconstrução industrial, o surgimento de novos setores. Tudo bem? Beleza? A desmetropolização, que se refere justamente naquela lógica de atração e repulsão. Então, grandes centros urbanos, hoje eles se apresentam, de certa forma, em determinados aspectos de análise, muito mais repulsivos do que atrativos. Aí você está falando, Rômulo, como assim? Né? Então, por exemplo, o custo de vida é muito maior, né, o valor do imóvel, o valor do aluguel, o valor da alimentação, os tributos, né? A vida é muito cara nesses grandes centros. A agitação, a violência, os congestionamentos, né? Tudo isso vai levando a uma perda de qualidade de vida. A negligência, inclusive, nos serviços públicos, né, onde um único hospital, uma única escola, um único centro de referência tem que atender um número significativo de indivíduos. Certo? E, ao mesmo tempo, as mudanças, né, na estrutura produtiva. Então, as cidades, né, que mais crescem hoje, que mais atraem, não são mais as grandes cidades acima de 60 mil habitantes. Né, 600 mil habitantes, mas são aquelas chamadas cidades médias, né, que ficam nesse intervalo entre 100 mil habitantes, 500, 600 mil habitantes. Tudo bem? São aquelas médias cidades que mais atraem, que mais, né, incorporam em termos populacionais. Então nós temos a desmetropolização também como importante fator nessas mudanças, né? A partir do crescimento das cidades de médio porte. As mudanças do hábito de vida, né? Você quer fugir da agitação, do estresse, tá certo? Então, tudo isso são fatores importantes. As políticas públicas, né, como por exemplo, quando você prioriza uma determinada área. Olha, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, a criação do Comperj em Itaboraí. Olha as obras, né, ao entorno do arco metropolitano. Olha as obras, né, no porto de Itaguaí. Mas foram frutos, né, de interesses políticos, né, já está mais do que provado, né, que houve superfaturamento e tal. Isso não importa para essa análise aqui em si, né? O importante é perceber que as orientações políticas, as obras infraestruturais, as mudanças de investimentos alteram diretamente os fluxos migratórios e, com isso, né, a oferta de mais serviços, né, a possibilidade de melhorar a qualidade de vida ou não, tudo bem? E todos esses fatores estão alterando, né, a hierarquia urbana brasileira. Isso é importante perceber, tá bom? Então, dentro dessa realidade, dessa nova realidade, o IBGE ele lançou, né, nos últimos alguns anos, né, um documento, né, chamado de Rede de Influência das Cidades, que é o REGIC. Tudo bem? Rede de Influência de Cidades. Ele mostra justamente, né, como está estruturada a nova hierarquia urbana brasileira dentro dessa, né, dessa rede, né, nacional, dessa rede de cidades nacionais. Então o IBGE, primeiro, ele vai classificar, né, a rede urbana brasileira dentro desse nível hierárquico, né, em 5 níveis, sendo que alguns apresentam subdivisões, tá certo? Então, nós temos as metrópoles, nós temos, né, a capital regional, o centro, né, subregional, o centro de zona e o centro local. Calma aí. Você deve estar se perguntando, Rômulo, eu vou ter que decorar isso? Vou ter que decorar metrópole, capital regional, centro subregional, centro de zona, centro local? Então, dentro dessa realidade, né, eu posso chegar para você que o maior número de questões, certo, vai se dedicar à questão das metrópoles,
tá bom? Não tem como você decorar tudo isso, né? Quando você fala, por exemplo, sobre capital regional, né, que é o nível logo abaixo das metrópoles. Cara, você tem ali as subdivisões, né? Você tem lá a capital regional A, capital regional de nível B, capital regional de nível C, certo? E a mesma coisa acontece com os outros níveis hierárquicos. Não tem como decorar isso, tá bom? Então eu quero que você se dedique justamente nas metrópoles, tá legal? Certo? Botei aqui para vocês, né, algumas influências, né, alguns dados importantes, né, falando sobre isso, tá? Certinho? Na sequência também vai um textinho aqui sobre o que a gente está falando, só para facilitar aí as anotações de vocês. Bacana? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Então, eu quero que vocês entendam que no alto nível hierárquico, né, nós temos as metrópoles, tá bom? E o IBGE identifica 12 metrópoles. E essas 12 metrópoles brasileiras estão divididas em 3 subníveis. Aí já começa a complicar, tudo bem? Certo? Mas vamos devagarzinho, tá? Dentro desses 3 subníveis, o IBGE divide em grande metrópole nacional, metrópoles nacionais e metrópoles, certo? Repararam que eu falei a grande metrópole nacional? Então, consequentemente, você já deve estar fazendo referência a São Paulo, tudo bem? Beleza? Então, São Paulo, ela se destaca, ela é analisada, ela é colocada no nível, né, em separado, numa lógica, né, de influência, de domínio, de controle, de polarização, de hierarquia máxima aí. A grande metrópole nacional, fazendo referência a São Paulo. Tudo bem? Na sequência, nós temos aquilo que o IBGE chamou de metrópoles nacionais. Rio de Janeiro e Brasília, né? Obviamente que o Rio de Janeiro tem as suas heranças, né, de séculos, de décadas de capital no Brasil, né, desde o século XVIII até o dia 21 de abril de 1960, durante, né, a administração de JK. Então, desde o período pombalino até, né, JK, o Rio de Janeiro se apresentava como a capital, né, a capital brasileira. Então, ela guarda muito, o próprio IBGE, né, a sede dele é no Rio de Janeiro. Fora isso, o Rio de Janeiro ainda preserva muito, né, uma influência cultural, certo? Uma grande vivência social que confere, inclusive, ao Rio de Janeiro o título de, né, dentro dessa hierarquia mundial, de cidade global. Tudo bem? Beleza? E Brasília, né? O coração político administrativo do Brasil, né, onde concentram ali a oferta de serviços federais, os órgãos, né, máximos decisórios, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, tá certo? O grosso das Forças Armadas, tá bom? Os centros decisórios, os corações decisórios, né, militares estão ali. Tudo bem? Então tudo isso precisa levar em consideração. Obviamente que nós temos ali uma segregação socioespacial muito forte, né? Brasília se destacando em termos de PIB per capita, se destacando em qualidade de vida, em áreas verdes urbanas per capita, né? Em IDH. E quando a gente olha no entorno de Brasília, o que a gente vê? Pobreza, miséria, contradições, segregação, né? Violência, prostituição infantil, trabalho infantil, uma infinidade, né, de políticas públicas negligente que interfere em indicadores sociais muito aquém. Então, é uma contradição absurda, né, nessa região. Mas, vamos lá, vamos voltar aqui. E na sequência, né, já que são 12 metrópoles, a gente citou São Paulo como uma grande metrópole nacional, nós citamos Rio de Janeiro e Brasília, né, como metrópoles nacionais. Reparem que isso mudou, essa nomenclatura, tá, em relação aos estudos, né, que antecederam esse estudo, né, recente, ao REGIC, né, a Rede de Influência de Cidades, tá bom? Porque até então outras cidades eram classificadas como cidades, né, nacionais, como por exemplo Salvador, tudo bem? Beleza? Então não confundam com essas mudanças. A tendência é que os concursos e os vestibulares utilizem essa nova hierarquia, essa nova configuração, tá bom? Beleza? Mas vamos lá, vamos seguir então. Então tá faltando 9, né, que são as chamadas metrópoles. Então nós temos 2 no norte, Belém e Manaus. Nós temos 3 no nordeste, Fortaleza, Recife e Salvador. Nós temos uma no sudeste, lembre que São Paulo e Rio de Janeiro já não fazem parte, né? São Paulo como uma grande metrópole nacional e Rio de Janeiro como metrópole nacional.
Então, sobrou aqui Belo Horizonte para ocupar essa referência no Sudeste. Nós temos uma, né, no Centro-Oeste, que é Goiânia, e nós temos duas no Sul do Brasil, Curitiba e Porto Alegre, fechando, né, essas 12 metrópoles, tá bom? Então, isso eu preciso que vocês entendam e, de certa forma, até decorem, certo? Algumas questões de prova, algumas questões de vestibular, elas pedem, de fato, né, esse entendimento, essa decoreba mesmo, tá bom? Então, é importante que você leve em consideração isso. Tá certo? Beleza? Então, ó, dentro dessa realidade é o que eu preciso que vocês saibam. Tudo bem? Aqui. Grande beijo pra vocês, grande abraço, mais uma vez obrigado pela atenção.